Amém. Vamos continuar com a nossa série, que a gente começou semana passada, uma vida de renúncia, marcas de um discípulo. E a gente começou com Lucas capítulo 9, abra aí comigo, por favor. Lucas capítulo 9, e a gente viu na semana passada que Lucas capítulo 9, Jesus instrui os 12 para que pudessem ir. E Jesus dá uma mensagem para eles. Lembra que na semana passada nós falamos que a mensagem dos apóstolos era: Jesus é o Rei. Jesus é o Senhor. Nós vimos na semana passada que essa era a mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí Jesus faz aquela pergunta para Pedro, para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E nós falamos que nós não podemos caminhar com Jesus sem saber quem ele é. E Pedro tem aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor, tu és o Messias. No verso 21, Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário. Diga comigo, é necessário. Quero que você note essas palavras, que isso vai nortear a nossa série. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E nós começamos a falar na semana passada que Jesus faz um convite para todos: venham me seguir. Mas que Jesus apresenta um padrão. E, gente, é interessante a gente entender que o padrão que Jesus apresenta não é um padrão que ele não nos deixa. Jesus, ele viveu esse padrão. E eu estava me lembrando que a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória. Jesus está falando para nós: olha, neguem-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou o padrão, eu abri mão da minha glória. Me tornei como um de vocês, como um homem. Jesus é o nosso padrão. Mateus capítulo 16, verso 24, na NTLH. Não está passando aqui não? Obrigado. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. O dicionário de temas bíblicos define abnegação como, presta atenção aqui, abnegação é a disposição, entenda isso, disposição. Nós falamos na semana passada que Deus não quer nada obrigado. É a disposição de negar a si mesmo posses ou status, a fim de crescer em santidade e de compromisso com Deus. O objetivo de negar-se a si mesmo sempre vai estar centrado em quem Deus é e naquilo que Ele nos pede. O objetivo de nós negarmos a nós mesmos sempre vai estar centrado na revelação de quem Jesus é para a nossa vida. E com base nisso, Ele vai nos deixar um padrão. Então eu preciso dessa disposição no nosso coração. E nós vimos na semana passada que Ele vai mexendo no nosso coração
Por quê? Você lembra no capítulo 9 que ele veio contando, ele veio liberando os discípulos, ele faz a multiplicação dos pães. Jesus vem contando, dizendo, existe uma vida superior, existe uma vida sobrenatural que é melhor do que essa vida. Quando ele chama Pedro, antes ele chama Pedro, e você lembra que Pedro tinha ido pescar, não tinha pegado nada, e Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, com base na tua palavra, eu vou lançar as redes de novo. E ele lança as redes e pega muito peixe. Ele pega tanto peixe que ele tem que chamar outras pessoas para serem abençoados com ele. Quem é que está comigo aí? Não basta só eu ser abençoado, porque se eu somente sou abençoado, meu barco vira. Talvez por orgulho, pega essa revelação. Talvez por autossuficiência. Eu preciso que outras pessoas sejam abençoadas. Eu preciso compartilhar aquilo que eu estou recebendo. Isso faz parte de ser discípulo. A gente vai ver isso. Mas Jesus vira e faz uma proposta para Pedro. Depois de ter abençoado, presta atenção, depois de ter abençoado financeiramente Pedro, que Pedro com aquilo ia pagar as suas contas, ia pagar os seus impostos, ia pagar o imposto de todo mundo, Jesus fala, você vendo essas coisas naturais, você não quer abrir mão disso? E Jesus dá quase que uma ordem para Pedro, vem e me segue. Mas Pedro ainda tinha que decidir. Ele fala, se você abandonar tudo isso, eu farei de você pescadores de homens. Ou seja, tem uma riqueza muito maior para a gente ter do que apenas as coisas naturais. O pastor Leonard Ravenhill, ele diz que o homem que morreu para si mesmo não tem ambições. E não tem motivos para ter ciúmes. Ele não tem reputação e, portanto, não tem motivo para brigar. Ele não tem posses e, portanto, nada com que se preocupar. Ele não tem direitos, portanto, não pode sofrer quaisquer injustiças. Ele já está morto, então ninguém pode matá-lo. É aquele negócio quando a gente falou sobre o batismo. No batismo você tem a consciência, você morreu para você mesmo. Você morreu para o pecado. Quando Satanás vier contra você, se faça de morto para ele. Lembre-se que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Eu ia me jogar de morto aqui, mas eu ia chocar os irmãos. Aleluia. Mas não é? É igual, eu vi outro dia na internet, o cachorro, o cara chegava perto porque o cachorro não queria fazer, ele se fingia de morto. Aí quando saía assim, ele dava aquela olhadinha, quando o dono voltava, ele caía de morto. É assim, Satanás chega perto, se finge de morto. Ele vai tentar, ele vai chutar. Mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você está morto para o pecado. E a Bíblia diz, se você está morto para o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem mais domínio. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor da sua vida. Antes era o pecado, agora é Jesus. Jesus é o Rei da nossa vida. Qualquer coisa a que nos apeguemos e que possa nos impedir de uma caminhada total e apaixonada com Jesus, tem que ser eliminada. Jesus não vai lidar com concorrentes na sua vida. É você quem tem que colocar eles para fora. Quando Jesus se apresenta em toda a sua glória e você é cativado pelo coração dele, quando você olha para Jesus e o seu coração pega fogo, é nesse momento, e a Bíblia fala isso, quando pessoas se convertiam, lá no livro de Atos, sabe o que as pessoas faziam? Traziam todos os seus livros, os livros de feitiçaria, o livro de macumbaria, trazia tudo para queimar. Não quero mais isso. Mas gente, era um negócio valioso. Dizem que aqueles livros, aquelas posses que eles eram queimados, eram dados de milhões e milhões de dólares. Imagina as pessoas chegando e falando assim, eu não quero mais isso, eu não preciso mais, aleluia gente, eu não preciso mais disso, eu encontrei o tesouro. Nós falamos sobre isso, eu encontrei o tesouro, e o tesouro é Cristo. Se eu encontrei a Cristo, nada mais importa. Nada mais importa. Ele é o meu centro. Desejos egoístas e vida no reino não andam juntos. Aí lá no capítulo 50, no versículo 9,
capítulo 9, versículo 57. Estou empolgado, aleluia. Desacelera, pastor, aleluia, glória a Deus. Um pouquinho mais para frente, Jesus começa a provar os discípulos. Achou que era só marmelada? Como diz o pastor Hélio, achou que era só sentar no pudim? Moleza, moleza ser discípulo de Jesus. Jesus fez, e eu fiquei me lembrando quando eu estava preparando essa mensagem, assim como Elias fez com Eliseu. Eliseu, você quer me seguir mesmo? Não, eu quero a sua capa. Eu quero aquilo que Deus te deu. É? Não tem problema não. Se você estiver comigo, quando eu ascender, aí a capa é sua. Mas até chegar lá, Elias provou ele pelo menos 3 vezes. Parou numa cidade. Ô Eliseu, pode ficar aí, rapaz. Fica aqui, é confortável. Fica aqui. Não. Só vou onde você for. Aí foi para Jericó. Jericó é símbolo de quê? Vitória. Batalha ganha. Poder de Deus. Reteté, aleluia. Poder de Deus caiu, destruiu tudo. Fica aí, meu filho. Não, eu vou contigo. Eu tenho um alvo e um objetivo. Aí eles foram e cruzaram o Jordão. Jordão, a palavra Jordão tem a ver com morte. Que é isso que nós estamos falando aqui. Ele chegou naquele lugar e falou, pode ficar. Não quer cruzar não? Tá difícil? Ele falou, não. Eu tenho que ir contigo. E quando Elias subiu com um cavalo, com uma carruagem de fogo, sabe o que aconteceu? A capa de Elias caiu. E caiu para quem? Para quem estava perto. E Lucas capítulo 9, Jesus começa a pôr os seus discípulos à prova. Veja, gente, Jesus não tinha medo de desencorajar discípulos em potencial. Esse é forte, hein? Jesus não tinha medo de desencorajar discípulos em potencial. Ao contrário de muitos pregadores modernos, ele estava mais interessado em qualidade do que em quantidade. Gente, 12 com Jesus viraram o mundo de cabeça para baixo. Eu tinha um apóstolo americano chamado Kelly Vernon, já faleceu. E quando eu morava lá na África do Sul, ele visitava bastante a igreja onde eu estava lá, e ele tinha uma frase que eu acho maravilhosa. Ele falava assim, não nos conte, nos pese. Ele fala, tem muita igreja americana que tem muito número, mas se vier um vento de qualquer doutrina, ela voa, porque não tem peso. Nós como cristãos, nós estamos crescendo para nós sermos discípulos de Cristo. E discípulo de Cristo fica com Cristo até o final. E aí ele fala aqui no versículo 57, olha só os testes de Jesus. Ele diz, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Se fosse hoje era hashtag, tamo junto. O discípulo falou, Jesus, estou contigo, é fechamento. Aí Jesus vai para ele achou que Jesus ia falar, que isso, hein? Show esse é o discípulo que eu quero. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não encontro lugar em vocês. Vocês estão tão cheios de si, que não tem espaço para mim. Jesus analisa o coração deles. Jesus não fecha a porta não, gente. Mas ele mostra que a condição do coração para segui-lo continuava a mesma. Não pode haver concorrentes dentro de vocês. Vou falar mais uma vez. Não pode haver concorrentes dentro do nosso coração. Verso 59. A outro Jesus disse, siga-me. Veja que Jesus está convidando a todos. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E Jesus aqui, gente, ele lida com uma resposta válida. Quem acha que é uma resposta válida? Levanta a mão comigo, porque eu também acho. Ô Jesus, meu pai morrendo. Alguns teólogos até analisam que o pai não havia falecido ainda. Ele estava nas últimas. Então aquele homem tinha algo... Jesus, meu pai está doente,
está nas últimas, deixa eu ir lá, me despedir, sepultar meu pai. Só que isso levaria, olha o contexto, isso levaria tempo. Isso levaria tempo indefinido. Quantas vezes a gente já não falou isso para Jesus? Jesus, eu vou te seguir, mas espera aí só um pouquinho. Quanto tempo? Um dia eu te falo. Esse homem ia tratar do seu pai. Quanto tempo? Indefinido. E após a morte do seu pai, ainda haveria o processo de embalsamento do falecido e de purificação daquele que tratou. Ou seja, tinha um tempo de esperar, tinha um tempo de embalsamar, ainda tinha um tempo de se purificar para depois seguir a Jesus. O que me veio no coração é que a demanda para seguir a Cristo é hoje, sem reservas, confiando que as coisas desse mundo serão cuidadas. Jesus deve vir em primeiro lugar. Confie que enquanto você estiver fazendo a obra de Deus e fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar dos seus. Verso 61. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí o que eu entendo? O discípulo anterior falou de uma espera sem tempo, que poderia ser longa. Aí esse discípulo chega diante de Jesus e fala: a minha é rapidinha, Jesus. Eu sei que a dele é longa e você deu um safanão nele, mas a minha é rápida, eu vou ali rapidinho. A resposta de Jesus nos mostra que é preciso ter uma determinação semelhante à de um fazendeiro. O exemplo que Jesus usa, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa quando vai arar o campo, presta atenção nisso, daqui é tão simples, mas a pessoa quando vai arar o campo, para ter um campo em linha reta, ela não pode olhar para o lado. Ela não pode olhar para trás, porque senão a linha fica torta. Eu uma vez, lá na África do Sul, a gente teve um trabalho com jovens, e aí o pastor pediu: olha, tem aqui como chama esse? Extintor, obrigado. Tem aqui um extintor. Rafael, você vai correr no meio aqui, olhando para frente. Olhando para o lado, olhando para o extintor. E aí botou uma outra pessoa, você corre olhando para frente. Falei, maravilha, vamos lá. Vou chegar no final ganhando tudo. Rapaz, que não foi 5 passos, eu já tinha tropeçado na cadeira. Porque eu não vi que olhando para o lado, a minha rota foi outra. E Jesus está falando aqui para esse homem. Aquele que bota a mão no arado não consegue olhar para o lado. Se você olhar para o lado, olhar para trás, a sua vida, a sua jornada vai ser uma jornada torta. Ao seguir Jesus, nós devemos manter os nossos olhos em Jesus e nunca tirar os olhos dele. Olha só, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. Quem é que tem que se livrar? Nós. Livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele está falando, por mais que você vai ter que negar, por mais que você vai ter que abrir mão, continue olhando para Jesus, porque se você continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, vocês não vão nem se cansar, nem desanimar. É promessa bíblica. Pastor, estão tão cansado espiritualmente, é porque não está olhando para Jesus. Porque se estiver olhando para Jesus, quantos aí creem na Bíblia? Como diz o pastor Hélio, é só ler. E está escrito, se você estiver olhando para Jesus, você não se cansa nem desanima. Por mais que as coisas estejam duras ao nosso redor, olhe para Jesus. E enquanto mais você estiver olhando para Jesus, o cansaço vai embora.
O desânimo vai embora. A força volta de dentro para fora. Aí eu me lembrei do jovem rico. Lá em Lucas capítulo 18, não precisa abrir não. Mas o jovem rico, ele chega para Jesus. Ele fala, mestre, como é que eu posso alcançar a vida eterna? Aí Jesus pega, e presta atenção, porque todos os mandamentos, Jesus poderia ter falado os 10 mandamentos. Mas ele só fala mandamento que tem a ver com o outro. Ele fala, não adultere, não faça isso, não faça aquilo outro. O jovem fala, eu estou fazendo tudo, Jesus. Estou bem na fita. Aí ele vira para o menino e fala, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo. Ele não falou só vende tudo. Ele vende tudo e dá aos pobres. Ele está falando de uma vida de negação das suas próprias posses para abençoar outra pessoa. Vai, vende tudo e dê aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu muito triste. Mateus diz que ele era dono de muitas propriedades. Lucas disse que ele era riquíssimo. Olha só como é que diz aqui Marcos capítulo 10, que eu acho interessante, pastor. Que palavra dura de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele com amor, disse, você está querendo a vida eterna, mas tem concorrente no seu coração. Enquanto houver concorrente no seu coração, o que tinha de concorrente? As riquezas. Aquele homem não podia dar das suas riquezas, porque as riquezas é que eram donos dele. Então Jesus, olhando para ele com amor, diz, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, ainda saiu chateado com Jesus. Contrariado. Com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando a Bíblia fala da gente se negar, ela usa uma palavra, aparneomai no grego, e aparneomai significa afirmar que não se tem conhecimento ou conexão com alguém. Você lembra de Pedro que negou a Jesus? Ele afirmou, não tenho ligação com esse cara aí não. Não tenho conexão com ele não. Também fala de esquecer-se de si mesmo, de perder de vista a si mesmo e os seus próprios interesses. Eu vou dividir essa mensagem em duas, para que a gente possa entender todo esse contexto de aparneomai, de negar-se a si mesmo, porque é algo muito interessante, gente. A primeira coisa que a gente precisa ver, deixa eu ver se eu coloquei aqui. A primeira definição é que negar-se a si mesmo é a desassociação intencional. Diga, intencional. É a desassociação intencional do relacionamento com uma pessoa ou com algo em particular. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, existem relacionamentos que não condizem mais com o tipo de caminhada que Deus nos pede. Pastor Hélio sempre fala, nós não somos melhores do que ninguém. Mas aonde eu quero chegar, vai demandar eu negar-me a mim mesmo. De algumas pessoas que não querem ir comigo. Lembra que Jesus convidava a todos. Você nasceu de novo. Jesus fez um convite para você. E ele falou, esse é o teu destino. Agora você pode passar isso para as outras pessoas. Esse é o meu destino. Você quer vir comigo? Jesus tem o mesmo destino para você. Se as pessoas não quiserem, elas não vão conseguir fazer parte da sua jornada. E negar-se a si mesmo tem esse sentido. Isso não quer dizer que nós vamos viver alienados, sozinhos nesse mundo. Mas isso quer dizer que nós, presta atenção, nós vamos escolher quem terá direito de influenciar a nossa vida. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem o direito de escolher quem vai influenciar a sua vida. Provérbios capítulo 13, no verso 20, diz assim, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15, 33, diz, não se enganem, as más companhias corrompem
os bons costumes. Embora Jesus andasse com pecadores, ele não tinha o estilo de vida dos pecadores. Jesus andava com os pecadores, é claro que ele andava. Ele era a influência. Ele tinha que andar no meio deles para poder influenciar eles. Está vendo, pastor? Aí a minha desculpa, a minha pergunta é, você está influenciando ou você está sendo influenciado? A minha pergunta é essa. Pastor, eu vou lá no barzinho com o pessoal depois do trabalho, é social. É social. Eu só quero saber se quando você senta naquela mesa, no social, se você tem o direito de falar de Jesus para aquelas pessoas. Gente, vamos parar aí, vamos fazer uma oração antes dessa bebedeira toda aí. Você tem o direito de fazer isso? Aí que está a diferença. Porque todo mundo vai ter o direito de falar qualquer coisa. Vai falar sobre mulher, vai falar sobre o time, vai falar sobre jogo, vai falar sobre política. Eu quero saber se você está pronto para influenciar. Porque quando Jesus chegava, as pessoas sabiam. Ele chegava ao ponto, você lembra de Zaqueu? Zaqueu ouviu falar da fama de Jesus. Correu, subiu numa árvore. Porque ele queria ver aquele que estava fazendo milagres. Então Zaqueu estava buscando alguma coisa. Jesus olha para Zaqueu, pecador, injusto, ladrão. E fala, Zaqueu, vou comer na tua casa hoje, hein? E aquela sopinha maravilhosa. Zaqueu abre a sua casa e fala, entra Jesus. Entra na minha casa. Entrou na casa. Por Jesus entrar na casa, presta atenção, por Jesus entrar na casa, Zaqueu já mudou o coração. Eu só quero saber se nessa rodinha que você diz que você vai, que é só social, quando você entra, se as pessoas mudam o coração. Se não muda o coração, tem alguma coisa diferente. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. O que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para influenciar. Como Jesus nos chamou para sermos influência. Efésios capítulo 5, vai lá comigo. Efésios no capítulo 5. Do verso 3 até o verso 20. E Jesus está falando isso aqui, não é para a gente do mundo não, gente. Jesus está falando isso, o apóstolo Paulo está falando isso, para o pessoal da igreja. Verso 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Quem é nova criatura aí, diga amém. Então, como nova criatura, você é santo. Então, isso não pode nem ser mencionado entre vocês. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Hashtag palavrão, não convém mais. Deixa Jesus, como diz o pastor, deixa Jesus mudar essa casa de marimbondo que está aí dentro. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança do reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vocês foram chamados e capacitados para fazerem a diferença. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável para mim. É isso que está escrito aí? O que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices. Veja bem. O que é o cúmplice? Eu não fiz. Mas você não estava lá? Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário. Agora Paulo pega junto. Tratem de reprová-las.
Sabe o que é tratar de reprovar? É você dizer assim, não gostei. Uma vez eu tive que fazer isso com uma pessoa no meu trabalho. Eu trabalhava num call center e o cara só mandava pornografia. Eu tive que chegar para ele e falar assim, não me manda mais. Não quero, não gosto e não vou ver, por favor. Não gosto disso que está acontecendo. Isso não agrada mais a Deus. Sabe por quê? Nós somos filhos do nosso Pai. Ele está falando, tem que ser algo energético, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se entre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Sabe por quê? Porque a gente não vive mais para nós mesmos. A gente vive para Ele. E porque a gente é discípulo dEle, a gente leva o nome dEle. Se a gente faz alguma coisa que não representa, fica ruim para o reino de Deus. Lá vai o crente. Olha lá, você não é Bíblia? Está fazendo isso? E não vivam mais como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí no verso 18 ele complementa. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Ele está falando, sabe como é que você vai aguentar tudo isso? Se enchendo do Espírito. Se encha do Espírito. Seja controlado pelo Espírito. E aqui o verbo encher está no presente contínuo, no grego. Se encham e continuem se enchendo do Espírito. Não é porque eu aceitei Jesus há 5 anos atrás que eu não vou precisar me encher de novo. O que o apóstolo Paulo fala é, para vocês terem o cuidado de viver como Deus espera que vocês vivam, se encham do Espírito. E o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas que se você se enche do Espírito, se você vive no Espírito, Paulo é tão enfático que ele diz assim, jamais vocês vão dar lugar para a carne. A carne a gente vai falar no nosso próximo encontro. Mas ele está falando, se você for cheio do Espírito, você vai estar querendo mais agradar a Deus do que a você mesmo. Então ele fala, se encha do Espírito. Como? Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que vai sair da sua boca se você estiver cheio do Espírito? Bíblia, verdade, santidade, pureza, justiça, alegria, bondade, misericórdia. O que vai sair de dentro? Vai sair o reino de Deus. Vai sair uma mensagem diferente do mundo. Vai sair um estilo diferente do mundo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso permitir, gente, que esse tipo de comportamento me influencie. Eu não posso permitir com que andando com outras pessoas, e você não vai conseguir não andar com outras pessoas, porque você não é um ET, você não é um estranho, você vai andar, você trabalha com outras pessoas, é ou não é? Você tem que trabalhar com gente que não crê da mesma maneira com você, que às vezes tem raiva de Jesus, você tem que estar trabalhando ali com elas. Você tem que ser luz. A minha pergunta é, se eu não posso ser influenciado, o que eu estou fazendo para influenciar a outra pessoa? Por isso, eu preciso me desassociar com qualquer tipo de crença e conduta que não pertence à nova vida que Cristo tem para cada um de nós. Abra comigo no Salmo 1. Salmo 1. E o Salmo 1 vai fazer essa distinção. Salmo 1, do 1 ao 6, diz assim, bem-aventurado, feliz, próspero, que alcança o seu objetivo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho
dos ímpios, ou seja, na influência do mal das outras pessoas. Não se detém no caminho dos pecadores. Isso fala o quê? De uma conduta do mal. Caminho. A palavra caminho tem a ver com estilo de vida. Você não está associado com o estilo de vida da outra pessoa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, fala de uma concordância só de assentar, gente. Só de assentar. Eu fico imaginando, essa imagem que me vem. A pessoa está lá no barzinho, com todos os amigos. É o amigo do trabalho, saiu sexta-feira, happy hour. Aí saiu lá todo mundo bebendo. Mas eu só estou bebendo Guaraná, pastor. Eu não bebi cerveja. Aí você tem aquele monte de cerveja, a sua latinha de Guaraná atrás de todas as outras. A foto que vai tirar e vai publicar no Instagram é presbítero da igreja tomando cervejada sexta-feira de noite no happy hour. A Bíblia fala, se não tiver Cristo, não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui escarnecedores, pessoas que escarnecem de Cristo, gente. É muito forte isso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em várias menções. 1 Coríntios 4, 15 e 16. Pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Eu admoesto-vos, portanto, a que sejam meus imitadores. Como? Pelo evangelho, pela palavra de Deus. Como é que a gente vai descobrir o nosso novo estilo de vida? Pelo evangelho. Ele diz, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo é a referência. Efésios 5, 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O Filho de Deus, ele tem uma conduta diferente. Como também Cristo nos amou, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, veja, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O nosso padrão é o céu, gente. O nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão não são as pessoas do Instagram. O nosso padrão é o céu. Nós temos uma nova natureza. Somos filhos de Deus. E é com base nessa realidade que nós podemos estender o que recebemos do Pai para todo mundo. E é por isso que ele diz, como filhos amados, se você sabe que você é amado por Deus, você pode amar as outras pessoas da maneira correta. E lembra que Jesus amou abrindo a porta para as outras pessoas. Lembra que ele abriu a porta para todos, mas lembra que existe um padrão. Filipenses capítulo 3, verso 17, na King James atualizada, diz, caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então ele fala do evangelho, ele fala de Cristo, seu padrão, ele fala que nós devemos saber que nós somos filhos de Deus, e por isso nós podemos dispensar, filhos amados, nós podemos dispensar esse amor para as outras pessoas, mas ele também fala assim, preste atenção em quem está vivendo isso que eu estou deixando para vocês. Presta atenção em pessoas que estão falando e vivendo. Porque você sabe que tem muita gente dentro da igreja que fala e não vive. Só falar, gente, não influencia ninguém. O que mais influencia é aquilo que a gente faz para as outras pessoas. E isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Preste atenção nos que caminham, hábitos, estilo de vida. Os que caminham de acordo com o padrão que nós temos vivido. 1 Tessalonicenses 1, 5 a 7. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Aleluia. Mas em poder no Espírito. E em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornades imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria, mais uma vez, do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo. Ele fala, pega a palavra, é o modelo, Cristo é o modelo, a sua filiação em Cristo é o modelo. Outras pessoas podem te ajudar no modelo, agora vocês são o modelo. Como? Pelo Espírito Santo. Diga, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito
Santo. E Hebreus capítulo 6, verso 11 e verso 12, diz: desejamos, porém, continue cada um. Vocês estão vendo a progressão? Estou conseguindo trazer a progressão? O Evangelho, Cristo, vocês se tornando filhos, outras pessoas te ajudando na caminhada, vocês se tornando modelo. Agora o escritor de Hebreus vai dizer: continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A gente vai até o final, gente. A gente vai até o final. Quem diz amém a isso aí? A gente vai até o final, sendo modelo para as outras pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo fala: cuida da maneira como você tem vivido. Cuida da maneira como você tem vivido. Na escola Atos, na matéria de processo de santificação, a gente tem algo que o pastor Hélio compilou, de Efésios, passagens de Efésios e Colossenses na Bíblia Viva, que ele chama de o tratado de conduta da nova criatura. Ou seja, na Bíblia, como uma pessoa que nasceu de novo deve se comportar. E eu coloquei aqui para poder facilitar. Diz assim: então eu lhes digo, falando pelo Senhor, não vivam, não andem mais como os não salvos. Desfaçam-se dessa velha natureza mal, velho eu, que era parceiro nos seus maus caminhos. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Sim, você deve ser uma pessoa nova e diferente. Deixem de mentir uns aos outros. Falem a verdade. Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor, mágoas e ressentimentos. Resolvam isso logo. Meu Deus do céu. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Quem fica remoendo, guardando falta de perdão, é quem não conhece Jesus. Porque quando você chegou e abriu seu coração para Jesus, Ele logo te perdoou. Então ele está falando: faça diferente. Se alguém ainda anda roubando, deve parar com isso. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem você estiver falando, e o que resulte em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Sejam cheios de amor pelos outros, fala de andar em amor, seguindo o exemplo de Cristo que amou vocês. Que não haja pecado sexual. E aí é pecado sexual que ele cita aqui, a palavra porneia, que tem a ver com homossexualismo, fornicação, adultério entre vocês. Que não haja pecado sexual. Você está vendo que a Bíblia define o que é pecado? Tem outros textos aqui: ah, pastor, mas o mundo não acha. Não me interessa o que o mundo acha. O que me interessa é o que a Bíblia... Que isso, pastor? O que me interessa é o que a Bíblia diz. Nós precisamos chamar o que é pecado de pecado. Lembra que Jesus está abrindo a porta para todos. Mas abrindo a porta para todos, Ele não aceita tudo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui o que é pecado, o que deve fazer parte da nossa vida, o que não deve fazer parte da nossa vida. Eu falei isso para vocês da última vez. O mundo quer calar a nossa voz, gente, a voz da verdade. Quer calar a pregação bíblica. E nós não podemos calar a verdade, gente. Nós precisamos chamar de pecado aquilo que é pecado, para que nós possamos lidar com isso. E a Bíblia continua. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, essas coisas não são para vocês. Não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor. E na conduta vocês devem demonstrá-lo. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais... Quem diz amém? É isso aí, gente. Os dias atuais são difíceis. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual
impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas dessa vida, pois isso é idolatria. Agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas roupas apodrecidas de ira, de ódio, de blasfêmia e de palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A velha vida que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essas espécies de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa nova vida no íntimo de vocês. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus. Ao negarmos a nós mesmos, gente, estamos declarando que deixamos para trás a nossa velha vida, com seus velhos hábitos, com seu velho linguajar, com suas velhas afeições e paixões. E por mais que ainda não nos livremos de todas elas de imediato, existe um desejo mais forte que nos move a de sermos como Jesus. Se antes de aceitar Jesus, de 10 palavras, 11 era palavrão. Depois que você aceita Jesus, você ganha uma nova vida e começa a ter uma nova consciência. De 11 passa a 9. Já está melhorando. De 9 passa para 5. De 5 passa para 1. E de 1 passa para nada. É um processo. E isso a gente precisa entender. Que a gente nasce de novo, o nosso homem interior é recriado. Eu sou feito uma nova criatura. Mas eu ainda tenho velhos hábitos. E é por isso que a palavra de Deus diz em Romanos que eu preciso renovar a minha mente para acabar com esses hábitos. Se eu pecar, se porventura eu me pegar fazendo coisas antigas, eu me lembro que hoje pertenço a Jesus, que sou um discípulo de Cristo, que tem um outro Senhor sobre a minha vida. Eu me levanto, me arrependo, continuo olhando para Ele e me lembro de prosseguir para o alvo da minha esperança, em tudo ser como Jesus e de todas as formas mostrar Jesus para as pessoas. Isso é um discípulo, gente. Mas esse mesmo Senhor, já estou terminando, esse mesmo Senhor que te pede o padrão, também te dá a condição. Pastor, o padrão está muito alto, mas o mesmo Senhor que pede o padrão também te dá a condição. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. A partir do verso 26. Primeira Coríntios capítulo 1, no verso 26. Diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Considerem o chamado que Deus tem para vocês. Ele chamou vocês para estarem com Ele. Você lembra dos discípulos? A primeira coisa que Jesus faz é chamou os discípulos para estarem com Ele e depois para enviá-los. Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, a fim de que ninguém possa apontar para si mesmo. Mas vocês são dele, diga amém a isso. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe no que Deus já fez e naquilo que está fazendo na nossa vida.
Ou seja, a nossa vida de discipulado, de nós nos negarmos a nós mesmos, tem que apontar para Ele. Tem que apontar para aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez. Eu estou abrindo mão, presta atenção, eu estou abrindo mão por amor a Deus. Eu não estou abrindo mão porque eu sou obrigado a fazer. Eu estou abrindo mão por amor. E aí que a Bíblia fala dessa santificação. A palavra santificação, ela significa separação. Quando nós nos tornamos santos em Cristo Jesus, a Bíblia está falando, vocês foram separados. Mais uma vez, frase do pastor Hélio, ele sempre lembra, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós dissemos sim aquilo que Jesus nos deu. E ele fala, no momento que você aceita Jesus, você se torna um santo. Pastor, mas eu não preciso fazer milagre. Não, o milagre foi Ele que fez. Ele faz o milagre e fala, agora você é santo. Não é pela sua obra que você é santificado. Ah, quem está pegando isso aí, aleluia. Não é pela sua obra que você é santificado. É pela obra dele que você é tornado santo. E santo significa separado. Você é separado para um propósito. Número 1, você é separado do pecado. 1 Pedro 1, 14 a 16, diz como filhos obedientes. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pastor, mas como é que eu vou ser santo? É só seguir o padrão que é Jesus. Segue o Evangelho, segue Jesus, sua nova natureza. As pessoas que estão ao seu redor, que você diz, esse cara é crente. Esse cara acredita em Jesus. Tem um estilo de vida que é apaixonado por Jesus. Eu acho que eu vou me juntar com ele pode me ajudar. A segunda coisa, separação. Nós somos separados para Deus. 1 Pedro 2,9 diz, porém vocês são. Diga, eu sou. Vocês são. E toda a referência que ele traz é de santidade. Geração eleita, separada. Sacerdócio real, nação santa. Povo, eu gosto disso. Povo de propriedade exclusiva. Lembra que não pode ter ninguém no trono junto com Jesus? Ou Jesus senta no trono ou ele não senta. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva. Quando você casa, no seu contrato é de exclusividade. Não tem outra. Quando você casa, presta atenção, você casa e você se separa para. Por que eu me separei? Para, eu me separo de todas as outras. Não precisa ser o contrário. Eu não me separo de todas as outras para me separar para. Não, eu decidi viver com ela. Glória a Deus. Nos dias bons, nos dias maus e nos dias de TPM. Aleluia. Que é assim, é bom, é mal e TPM. Tem um negócio, né? É outro nível. Eu me separo para. Ninguém precisa ficar me dizendo. Você precisa se separar de todas as outras. Não dá mais para ficar tendo amiguinha menina e ficar conversando com a menininha. Não dá mais. Por quê? A minha escolha foi única. Eu me separo para ela. Ponto. E o apóstolo Pedro está dizendo, vocês são propriedade exclusiva. Deus não compartilha vocês com o pecado. Você nasceu de novo? Não é metade pecado, metade Deus. Ele não compartilha você com o pecado. Mas tem uma finalidade. A fim de proclamar as virtudes. Virtudes assim, qualidades. Proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, aquilo que você recebeu de Deus e você foi separado para um propósito. A finalidade é com que você mostre Jesus para as outras pessoas através do seu procedimento. É a finalidade, gente. O seguidor de Jesus não apenas experimenta a liberdade da morte eterna, porque Jesus vive nele, mas também a liberdade de viver uma vida abundante no presente, porque Jesus vive através dele. Com a habitação do Espírito Santo, ele está equipado para combater
as tentações do futuro. É aí que Jesus diz, Mateus capítulo 5, verso 4, 2 versículos a gente termina. Número 1, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ah, pastor, aí está falando das pessoas tristes, não é das pessoas tristes. O termo bem-aventurados, os que choram, está falando daquela tristeza, segundo Deus, contra o pecado. Bem-aventurados aqueles que mesmo tendo pecado, mas são novas criaturas, se arrependem e diz, Jesus, eu não quero viver nesse estilo de vida. Aí o que Jesus fala? Eles serão consolados. A palavra consolado é trazidos, chamados para o lado de alguém. O que Jesus vai fazer? Você pecou? Vai lá para o outro lado. Vai para o limbo. 7 semanas no milho. Não. Você está se arrependendo? Chega mais para perto de mim. Chega mais para perto de mim. Você é trazido para o lado dele. Os que são consolados são encorajados e fortalecidos a permanecer no caminho, na vida de santidade. Bem-aventurados aqueles que no seu coração odeiam o pecado, porque esses serão trazidos para mais perto de Deus. Eu quero terminar com Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Finalzinho da conclusão da nossa história. No verso 11, você vê que Jesus não obriga ninguém. Nós estamos falando isso na nossa série. A porta está aberta para todos. Mas olha só o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. Mas o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, no final da história, gente, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. No final das histórias, é negar-se a si mesmo. É carregar a sua cruz, mas tem recompensa. E a nossa recompensa é eterna. E Jesus está falando, essa recompensa está comigo. Se você não negar a si mesmo, você não consegue achar a vida que está em mim. Jesus, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus classifica o que é a vida eterna em João capítulo 17. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, ao quem tu enviaste. Jesus, como é que eu faço para conhecer mais a Deus? Ele está falando que no final das contas, se você continuar até o final, a sua recompensa está comigo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sua jornada começa comigo e termina comigo. Não desista. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, está acabando, aleluia. Não está acabando o seu tempo, não, está acabando a pregação, aleluia. Está acabando o seu tempo. Ele é o princípio, ele é o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam, não é que lavaram as suas vestes, não, pastor, eu aceitei Jesus. Não, bem-aventurado, presta atenção no tempo verbal. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenha direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, mais uma vez essa mesma palavra porneia, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, você que é discípulo, aquilo que está fervendo no coração do Espírito Santo, tem que ferver no coração da noiva. A noiva tem que ressoar junto com o Espírito. Eu não posso ressoar junto com o mundo. Aliás, a Bíblia diz que se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus.
Ele está falando, deixa o seu coração ressoar com as coisas do Espírito. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Mais uma vez, Jesus está abrindo as portas para todos. Mas tem que ter sede, tem que ter fome. Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça. Mateus capítulo 5. E serão saciados. Se você tem fome de Deus, se você quer mais de Deus, Jesus está falando, vem. Vem. Eu vou transformar o seu estilo de vida. Eu vou transformar a sua mentalidade. Eu vou transformar o seu interior para que você seja aquilo que eu planejei para que você fosse. Não o que você decidiu ou não decidiu ser. Eu transformo a sua vida. Eu transformo a sua existência. Mas é preciso querer me seguir e abrir mão do padrão que você escolheu para você mesmo. Fique de pé, por favor.